Filipenses capítulo 2, vamos à palavra de Deus nesta noite. Nesta noite nós vamos ter batismo nas águas. O irmão Benjamin? O irmão Benjamin vai ministrar àqueles que vão se batizar. Quem vai se batizar pode acompanhar o irmão Benjamin, a irmã Alice. Glória a Jesus. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 11. Texto abençoadíssimo. Amém? Filipenses 2, de 4 a 11. Nós vamos fazer assim. Só vai ler quem está acordado. Vamos lá. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Irmãos, esta mensagem nesta noite é importantíssima e vem da parte do Senhor para nós. Repita comigo: libertação do egoísmo. O Senhor quer nos libertar completamente do egoísmo. Irmãos, Jesus está prestes a voltar. Os sinais são evidentes, são ululantes. Nunca aconteceu na terra o que está acontecendo, terremotos e maremotos de tal proporção. É sinal da brevidade do tempo. É necessário estar pronto, é necessário fazer a vontade de Deus. Mas o primeiro passo a vencer é vencer o egoísmo. Repita comigo: o pecado original foi o egoísmo. Quando se fala pecado original, é o pecado de Adão. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também a seu marido e ele comeu com ela. 1 João 2,16 diz assim: tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não vem do Pai, mas é do mundo. Neste versículo de Gênesis 3:6 tem todas as características básicas do pecado. Concupiscência da carne, a árvore era boa para se comer. Concupiscência dos olhos, a árvore era agradável aos olhos. Soberba da vida, a árvore era agradável para dar entendimento. Irmãos, tudo que reside no egoísmo, o que é bom para a carne, o que é bom para os olhos e o que é bom para a soberba, para insuflar o ego. Irmãos, e o egoísmo passou a todos os homens. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Romanos 5:12, o pecado passou, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Irmãos, essa característica passou a todos. Repita comigo: todos nascem egoístas. Irmãos, a raça humana é decaída. Isaías 53 diz: cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Efésios 2:3 diz: fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Romanos 10:3 diz: procuram estabelecer a própria justiça. Irmãos, e este tópico é
preocupante estabelecer a própria justiça. Tem gente por aí na rua que faz o que acha que é certo. Ai, pastor, eu faço aquilo que a minha consciência me deixa em paz. Mas 1 Timóteo 4 fala daqueles que têm cauterizada a própria consciência, e a voz da consciência nem sempre é confiável. O livro de Provérbios, capítulo 30, diz assim: tal é o caminho da mulher adúltera, come, limpa a boca e diz: não cometi maldade. A raça humana, irmãos, é decaída. Irmãos, estabelecer a própria justiça, fazer o que acha que é certo. Nós devemos fazer o que Deus acha que é certo. E eu preciso então conhecer os pensamentos de Deus. Isaías 55:8 diz que os pensamentos de Deus são mais altos. Salmo 49:18 tem um versículo que é para desmascarar toda a benignidade humana, que diz assim: em vida bendizem a sua própria alma, e os outros o louvam quando eles fazem bem a si mesmos. Irmãos, perante os homens, se existe alguma bondade, mas sempre eles fazem questão de publicar o nome do benfeitor. Se ele dá alguma coisa, ele faz questão de pôr no nome: isso foi doado pelo fulano de tal. Sendo que em Mateus 6, Jesus ensinou: quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Irmãos, a raça humana é decaída e a raça humana é egoísta. Caim fugiu diante do Senhor para formar uma civilização independente de Deus, que é o que existe até hoje. A raça daqueles que buscavam a Deus, que diz lá em Gênesis 4, os filhos de Enos, a partir de quando se começou a invocar o nome do Senhor, eles também se contaminaram, diz ali em Gênesis 6, por causa disso Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Deus suscitou uma semente de piedosos ali através de Noé, mas também Noé já caiu em pecado, e os seus filhos também, e a história da Torre de Babel é posterior ao dilúvio. E na Torre de Babel, pessoas edificando para si mesmas, edificação humana, edificação pessoal, nada feito para Deus. Repita comigo: o egoísmo afeta, inclusive, os religiosos. Irmãos, em Gênesis capítulo 4, Caim matou a seu irmão por motivos religiosos, porque o sacrifício de Abel foi aceito e o dele não. Inveja religiosa, porque o trabalho que o outro faz para Deus está dando certo e o que eu faço não está, então isso é motivo de matá-lo. Irmãos, porque egoísmo, porque Caim queria que o dele é que fosse aceito e que fosse abençoado. Filipenses 2:21, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E Paulo dizendo isso à igreja dos filipenses. Diga glória a Jesus. Fale para o mundo do lado assim: você é egoísta. Não tem como dizer que não, mas está na hora de deixar de ser. Diga glória a Jesus. Irmãos, o tempo é urgente, e o Senhor está procurando pessoas que façam a vontade de Deus e não a vontade própria. Irmãos, a parábola do bom samaritano: passou um sacerdote, passou um levita, viram o homem ferido, mas não pararam para ajudar, porque eles estavam muito preocupados consigo mesmos. Irmãos, Ananias e Safira, que estavam fazendo oferta e mentindo, aumentando o valor da oferta, porque eles queriam projeção religiosa. Irmãos, tem gente que não deu certo na vida, que não é famoso na vida comum, então quer ser famoso na igreja, e muitas vezes a igreja se torna o palco dos medíocres. Fala assim: misericórdia,
gente que não deu certo em nada na vida e quer dar certo em alguma coisa. Isso é maligno, isso é querer projeção própria com as coisas de Deus. Isaías 42:8, o Senhor diz: a minha glória eu não reparto. Diga glória a Jesus. 3 João versículo 9 fala de Diótrefes, aquele homem que queria ter o primado, ele queria ser o primeiro, ele queria ter toda a primazia dentro da igreja. Ele foi severamente repreendido pelo apóstolo. Irmãos, Judas Iscariotes, que quis ter lucro até com Jesus. Você quer ter lucro com Jesus? Você está aqui para ficar rico, ou para ganhar uma casa, ou ganhar alguma coisa? Isso é coisa de Judas. Falam assim, viu? Nós estamos aqui para amar Jesus, e estamos aqui para fazermos a vontade de Jesus, e não para Ele fazer a nossa vontade. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Jesus falou em Lucas 12 sobre o rico insensato, aquele cuja riqueza aumentava e ele só pensava em construir celeiros maiores. Na parábola ali, em nenhum momento ele falou em repartir, ele só falou em construir celeiros maiores, e por isso a sua vida foi cortada da terra. Repita comigo: egoísta não tem vez no reino de Deus. Irmãos, com a raça humana decaída, então aprove ao Senhor chamar uma raça eleita, e Deus fez isso a partir de Abraão, diz ali em Gênesis 12. Mas irmãos, para chamar Abraão, Deus já estabeleceu condições, e condições, diga glória a Jesus, que afetavam principalmente o egoísmo. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Tudo que era teu foi tirado, e só prevaleceu o que era de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E irmãos, e desde o início Deus não deixou com que Abraão se tornasse egoísta, porque de pronto Deus já disse: em ti será bendita a tua família. Não, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus chamou um povo para deixar da sua própria vida e para ser bênção nas mãos de Deus. Deus te chamou para ser bênção. Fala isso para o irmão do lado. Deus te chamou para ser bênção. Mas enquanto tiver alguma coisa de egoísta na tua vida, o Senhor não pode te usar. Irmãos, e estas vitórias que nós vamos alcançando no Senhor, elas têm que ser mantidas, porque acontece o perigo das virtudes se deteriorarem. O Senhor me falou esta semana que eu estou com aspectos na minha vida mais egoístas do que há alguns anos atrás. E não fique você assim: pastor, eu já estava percebendo mesmo. Fala assim, faz favor. E você? Pergunta, irmão, assim, e você? E você? Irmãos, o Senhor quer nesta noite tirar de nós tudo o que é egoísta. O que tem na tua vida que é egoísta tem que ser tirado. Diga glória a Jesus. Irmãos, tudo é pecado, mas tem pecados que são mais fáceis de serem exemplificados. É bem fácil de ver um pecado egoísta, vício. A única pessoa que é beneficiada, se é que existe algum benefício em vício, a única pessoa que recebe alguma coisa disso é o próprio usuário, o resto só sofre.
Isso é egoísmo. O Senhor quer te libertar. Diga glória a Jesus. Repita comigo: existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que, para serem abençoadas, precisaram vencer o egoísmo. Para serem abençoadas, tiveram que vencer o egoísmo. Exemplos: Rebeca, para ser a escolhida, tinha que dar de beber ao servo e aos camelos. Tinha que ser uma moça despojada, prestativa. A rainha Esther, quando confrontada por seu tio Mardoqueu, ela quis se excusar. Mas eu não posso entrar na presença do rei se não for chamada. Mas Mardoqueu foi duríssimo com ela. E não foi para esta ocasião que o Senhor te chamou. E se tu também te esquivares, Deus levantará salvação de alguma forma. Diga glória a Jesus. E ela teve que ir, e ela disse: pois eu vou, e se perecer, perecerei. Ela teve que ir arriscando a própria vida. Irmãos, Jonatas, que abriu mão do reino que seria seu pela ordem natural das coisas, não pela ordem divina das coisas, mas ele prontamente abriu-se a isso. Irmãos, Judá, por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Se você vai ler no livro de Gênesis a história de Judá, não é uma história virtuosa, está mais para escabrosa que para virtuosa. Formas de misericórdia. Mas por que Judá foi abençoado? Por um ato de fé. Assim como a meretriz Raabe foi justificada por um ato de fé, como Abraão foi justificado por um ato de fé quando ofereceu Isaac. Meu amado, você tem que ser justificado por um ato de fé. Não é por uma profissão de fé, é por um ato de fé. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Qual foi o ato de fé de Judá? Estava perante José, seu irmão, que ele não sabia no momento que era seu irmão, e José queria prender Benjamim, mas seria a causa de morte de Jacó, do pai de todos eles. E Judá disse: eu trouxe o rapaz sob meu juramento, sob minha responsabilidade, eu fico no lugar dele. E por este ato, foi um ato sacrificial, em que Judá abriu mão de si. Irmãos, José viu que os seus irmãos estavam mudados, porque muitos anos antes José pedia socorro aos seus irmãos e nenhum ouviu, e agora José estava fazendo com que o seu irmão de mãe, Benjamim, passasse por uma situação semelhante, mas desta vez foi diferente, porque houve um intercessor, houve um substituto. Diga glória a Jesus. Houve alguém que abdicou de sua própria vida em favor de alguém. É isso que Deus quer de você. Fala para o lado: é isso que Deus quer de você. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Isaías, exemplo que para ser abençoado teve que vencer o egoísmo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6. Ruth, irmãos, Ruth deixou do seu povo, da sua terra, da sua língua, da sua cultura, da sua religião, deixou de tudo para seguir Noemi, porque ela viu fé e ela viu a mão do Deus de Israel. Irmãos, Neemias, que era o copeiro do rei, particularmente em situação favorável, bom emprego se fosse hoje, mas ele abriu mão daquilo pelo povo de Deus e pela cidade de Deus, a cidade de Jerusalém. Irmãos, a pecadora que ungiu os pés de Jesus gastou uma fortuna imensa naquele bálsamo caríssimo, foi criticada pelos apóstolos, principalmente por Judas. Fala, irmãos, em misericórdia.
Mas ela abriu mão daquilo, ela deu uma coisa valiosíssima ao Senhor. O rapaz dos 5 pães e dos 2 peixinhos era seu, a multidão estava com fome, ele deu, era pouco, mas era o que ele tinha, ele deu ao Senhor. Irmãos, os serafins no céu não recebem glória nenhuma. Nós vimos esses dias atrás aqui o texto de Isaías 6. Eles têm asas no rosto para não serem vistos, para que nada ofusque a glória de Deus. Diga glória a Jesus. Não são egoístas de forma alguma, eles vivem para dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Os anjos, Salmo 103 diz: bendizei ao Senhor vós anjos seus, magníficos em poder, que executais a sua vontade. Executam a vontade de Deus. Irmãos, o anjo que trouxe ao apóstolo João a revelação do Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, o apóstolo quis adorar o anjo, ele disse: não faças tal, eu sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. Nada ele quis para si mesmo, ele disse: eu sou conservo. Diga glória a Jesus. Os 24 anciãos que têm coroas não ficam com as coroas para si, incessantemente, e um dia nós vamos ver. Diga glória a Jesus. Incessantemente tiram as coroas e lançam aos pés do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, hoje nós somos filhos de Abraão, este homem que Deus chamou para levantar uma geração de piedosos. Gálatas 3:29, que diz que hoje somos filhos de Abraão. Romanos 4:16 diz que ele é o pai de todos nós. Gálatas 3:7 diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Diga glória a Jesus. Hoje nós somos povo de Deus. O chamado para nós é o mesmo para Abraão: deixar de todo aspecto egoísta para servir ao Senhor. O nosso chamado hoje foi completado e aperfeiçoado pelo Senhor Jesus, e daí que nós entramos no texto lido: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é também dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abdicou-se de si mesmo, assumindo a forma de homem, e como servo obediente até a morte, e morte de cruz. Diga glória a Jesus. Irmãos, o chamado do Senhor Jesus, o exemplo máximo do anti-egoísmo, abdicou de tudo, abdicou da glória eterna, do trono de seu Pai. Irmãos, nós fizemos no ano passado o estudo sobre os mistérios de Deus. Falta concluirmos 3 dos mistérios que nós vamos ver daqui a alguns dias, que são os mais profundos de todos eles. Diga glória a Jesus. Irmãos, o mistério da encarnação nós já vimos. Coisa tremenda, o Senhor Jesus sendo Espírito. João 4:24, Deus é Espírito, Jesus é Espírito, e Jesus há 2000 anos atrás encarnou-se e assumiu a forma de homem para sempre. Para sempre. Nunca mais Jesus vai voltar a ser como era antes de encarnar. Ele assumiu um ônus para sempre. Diga glória a Jesus. Ele tem marcas de redenção nas mãos, e estas marcas são eternas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a grande vitória de Jesus como homem foi a vitória sobre o egoísmo. Lucas 22:42, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Diga glória a Jesus. Aprenda isso, meu amado. A oração perfeita: não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Diga glória a Jesus. Já conheci gente ofendida porque a mãe morreu, o pai morreu. Ai, pastor, eu orei, mas Deus levou a minha mãe. Isso é egoísmo encarnado, escrachado e desavergonhado. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Deus sabe. Fala isso para o outro lado. Deus sabe. Deus sabe. Irmãos, e o Senhor está falando profeticamente com alguém aqui agora. Deus sabe. Não aconteceu o que você esperava. Deus sabe. Diga glória a Jesus. E Deus sabe qual é o melhor, mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Tudo tem um motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor, mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus, Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil e impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Jesus, aleluias. Louvado seja Deus, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia, irmãos. E qual foi a oração que Jesus nos ensinou a fazer? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é para acabar com o egoísmo, para que a vontade de Deus seja feita. Repita comigo: Jesus mostrou na vida prática como vencer o egoísmo. 1 João 2,6: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Gálatas 2:20: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. 2 Coríntios 5:14: o amor de Cristo nos constrange. Mateus 20:28: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. João 13: Jesus lavou os pés dos discípulos. Irmãos, Jesus mostrou como é vencer o egoísmo para ser usado pelo Senhor. O Senhor Jesus deixou palavras escritas que são diretrizes para a nossa vida, para vencer o egoísmo. Meu amado irmão, é tempo de servir ao Senhor, mas quem tem aspectos egoístas na vida não pode servir. E o Senhor quer te libertar, porque o Senhor te quer, mas o Senhor te quer trabalhando. Diga glória a Jesus. Então você precisa ser liberto. Jesus ensinou lá, Mateus capítulo 10, quem quiser ganhar a vida, perdê-la, mas quem por amor de mim perder a vida, ganha-la. Marcos 12:31, ama o teu próximo
como a ti mesmo, quer dizer, para acabar completamente com o egoísmo. João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Repita comigo: o amor é o remédio para o egoísmo. Mas, meu amado, o remédio, amor, é o amor sacrificial. Fala isso para o irmão: amor sacrificial. Glória a Jesus. 2 Coríntios 6, 12 e 13. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Em recompensa disto, falo como a filhos: dilatai-vos também vós. Irmãos, a pessoa pode ter sentimentos muito mesquinhos. A pessoa fala em amor, ai que coisa linda. Mas, irmãos, é um amor abrangente, é um amor sacrificial. Porque se você ama o teu pai, a tua mãe e os teus irmãos, isso não deixa de ser um amor egoísta, porque você ama os teus. Isto é prova de egoísmo. Amor sacrificial é amar além, fora do círculo da tua proximidade. Diga glória a Jesus. Gálatas 5:13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Repita comigo: o Senhor quer que eu sirva. 1 João 3 diz assim: meus filhinhos, não amemos nem de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Irmãos, eu nasci num lar de crentes já, e vi muita coisa nisto, em todo este tempo. Mas, irmãos, algo que o Senhor sempre fala comigo, e que o Espírito Santo sempre me toca ao coração, irmãos, é que nós não podemos ser meramente religiosos. Nós temos que ter a vida de Jesus em nós, manifestada nos nossos atos. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que eu vi em todo o meu tempo de igreja é que o crente, ele pode ficar assim, um expert em culto. Irmãos, o que eu vi em todo o tempo de crente é que, assim, tem gente que, assim, dirige o louvor, canta, prega, e fica assim lindo, porque a pessoa, assim, tem muita experiência, viu o pai, viu o avô, viu o bisavô fazendo isso, tem muita experiência, mas você acompanhando a pessoa na vida particular, ela não é tudo aquilo que parece ser. Quando ela dirige, quando ela fala, nossa, mas como ele fala bonito, né, como ele... Mas a vida não condiz com isso. E, irmãos, e desde pequeno o Senhor me fez assim ter um horror destas coisas, porque a vida fala mais alto. O Senhor me ensinou um versículo, 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Irmãos, eu conheci em toda a minha jornada gente assim que fala versículos de cor, fala da Bíblia que é uma beleza, mas é uma pessoa egoísta, egocêntrica, mal-humorada, mal-amada, grosseira e estúpida. O que adianta? Pergunta para o irmão, do que adianta? Irmãos, isso é um fariseu dos tempos modernos, sabe as coisas de Deus, mas a vida não condiz com isto. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor me falou uma coisa essa semana. Eu estava indo para o serviço, o Senhor me falou assim muito forte, e por isso que o Senhor está falando conosco nesta pregação, e o Senhor já tem falado tanto conosco na igreja sobre servir. Irmãos, o Senhor me falou muito forte, assim, por mais estranho que pareça, mas ouça, o Senhor disse assim: o mundo está saturado de pregação. O Senhor me falou isso. O mundo está saturado de pregação. Tem pregação no rádio, tem pregação na televisão, tem pregação nas igrejas, tem pregação em tudo que é coisa. Falta vida. Falta gente transformada para viver Jesus.
Os crentes estão mais pregando do que vivendo. Irmãos, isso tem que ser revertido. Irmãos, Jesus pregou tão pouco na vida. Das pregações de Jesus é tão pouco o que está escrito. Agora, dos milagres estão escritos. E João diz que nem dava para escrever muito porque ia faltar livro. Diga glória a Jesus. O que Jesus fez. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer pessoas para servir. Fala para o outro lado, servir. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu li uma história. Um casal de missionários de um dos países nórdicos, Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, não sei qual deles lá, que foram servir ao Senhor na África. E um trabalho dificílimo. Eles conseguiram pregar para uma pessoa, que era o rapaz que entregava o leite na casa deles. Só pregaram para um. Dificílimo. A mulher pegou uma doença na África. A mulher teve um bebezinho, quando o bebê era muito pequeno. A mulher pegou uma doença e morreu. O marido pegou a criança e entregou para outra família substituta para adotar a criança. O marido foi viver nos Estados Unidos, desviado do Senhor, amargurado até onde podia, porque eu fui para a África e Deus levou a minha mulher. Irmãos, o que aconteceu esta moça um dia quis conhecer a história dela, porque ela sabia que a mãe tinha morrido na África, e um dia ela foi na África. E lá chegando tinha uma igreja de crentes muito grande, com muitos crentes, com muitos convertidos. E ela foi conhecer quem era o pastor. O pastor era o menino que entregava leite na casa da mãe. Diga glória a Jesus. Pregaram para um, esse um converteu a cidade inteira quase. E essa menina, que foi adotada por outros, quando ela soube dessa história, ela foi curada, porque a mãe morreu, mas para dar vida a tantos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, os missionários, quando eles vão para esses países, tem gente que acha que é assim. Missionário chega e vai pregar assim, acha que missionário é microfone, acho que é sinônimo, que vai pregar. Mas missionário, quando vai para países assim, é para viver vida comum e para fazer boa vizinhança, para socorrer os vizinhos. Esses países assim muçulmanos, ou esses países animistas da África, eles são impenetráveis ao Evangelho. A pessoa tem que viver Jesus, não pode falar, tem que viver Jesus, vive a vida inteira para ganhar um. Mas irmãos, na China diz que já mais de 30% da China já é de Jesus, e olha que tem 1,3 bilhão de chineses. Diga glória a Deus. Mais de 30% já é de Jesus. Agora, os missionários chegaram lá em 1500, em 1400, viver a vida inteira para pregar para um, mas hoje tem milhões. Irmãos, os chineses convertidos é mais do que o Brasil inteiro. Diga glória a Jesus. Mas eles viveram para servir. O que o Senhor quer que você faça? Que você sirva a Jesus. Diga glória a Deus. Servir. Fecha os teus olhos. Louvado seja, Senhor amado, nós queremos servir, meu Deus, servir Jesus. Queremos abrir mão do nosso egoísmo,
levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Romanos 14:8. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Para mim o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Senhor amado, nós queremos viver para o Senhor. 1 Coríntios 10:33, eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Senhor amado, fala nesta noite pelo Espírito Santo. Senhor amado, completa esta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, queremos servir ao Senhor, em nome de Jesus. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem do amor. Deixe-me sumiço para o teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Na canta lá da suda rada haria, senda lá da haria stei, glória a Jesus. Na rada cansunda lá pastei, na rada canduri da harias, glória, glória a Jesus. Senhor amado, ouvi a tua voz e temi. Senhor, e dizemos como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Queremos dizer como Pedro, tudo deixamos e te seguimos. Glória a Jesus. Tudo entregarei, tudo entregarei. Tudo sim, Jesus bendito, por ti deixarei, mas tudo entregarei, tudo entregarei, tudo sim, Jesus bendito, por te deixarei. Nem sempre será para um lugar que eu quiser, que o Mestre me tem de mandar. Há vales, campinas, campos a embranquecer, os quais eu terei de ceifar. Se pois há caminho que eu nunca segui, a voz a chamar-me eu ouvi, direi, meu Senhor, sustentado por ti, irei tua ordem cumprir. Eu quero fazer o que queres, Senhor. Farei sustentado por ti. E quero dizer o que queres,
Senhor, estou pronto, que queres hacer. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor está falando hoje. O Senhor está falando hoje. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Se você quer deixar o egoísmo para servir ao Senhor, se você percebe que é contigo que o Senhor está falando, fique em pé onde você está, fique em pé em nome de Jesus. Senhor amado, nós queremos servir, queremos servir, meu Deus, queremos servir, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui para fazer a Tua vontade, Senhor amado. Senhor amado, queremos tirar de nossa vida tudo o que é egoísta, para fazer aquilo que redunda para o Teu louvor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aceita, Senhor amado, estas vidas, Senhor amado, e que não seja apenas o ato de um culto, mas que seja a disposição de uma vida, em nome de Jesus.